Rádio. Novelo. Eu já disse aqui que se tem uma coisa que me tira o sono é pensar no sistema judiciário brasileiro. Que parece que ele está cheio de nós que a gente simplesmente não consegue desatar. E foi esse incômodo que me deu vontade de conversar com a advogada Juliana Souza, por causa da forma como ela usa o sistema de justiça criminal para lutar contra o racismo. Foi ela quem conseguiu a condenação da influenciadora Daiane Alcântara por ataques racistas à filha dos atores Giovanna Eubank e Bruno Galhaço. A pena foi a maior condenação criminal por crime de racismo no Brasil. Foi por esse caso que eu ouvi falar dela pela primeira vez, porque condenação por racismo no Brasil é coisa rara, a gente sabe, e isso chamou minha atenção. Mas esse é um caso tão específico, envolvendo uma influenciadora, uma criança negra e principalmente pais famosos e brancos. Ele é tão específico que a gente acabou nem falando dele. Isso é uma coisa que você encontra fácil em vários outros meios por aí. O que a gente de fato conversa hoje é sobre o que precisa mudar no judiciário e sobre a eficácia da lei e das penas de prisão em casos de racismo. A gente também fala sobre abolicionismo penal, sobre o trabalho de ativista dela com o instituto que ela criou, e a gente fala até um pouco sobre a Anitta. Primeira coisa que eu queria saber de você é por que você escolheu direito? Você era dessa, assim, que desde pequenininha dizia eu quero ser advogada? Eu tinha muitos sonhos desde criança, mas eu digo que alguns desses sonhos foram abortados por conta de falta de oportunidades e por conta do meu histórico de vida, né? Então, durante muito tempo, eu e minha mãe vivemos escondidas e com medo. Então, quando mais jovem, eu era convidada para tirar foto, para modelar, coisas artísticas, que também são coisas que muito me interessam, mas não, a gente tinha medo do meu pai aparecer. Ah, então, vocês estavam escondidas dele? Sim. E também porque era muito caro. Então, e que ele tinha aquelas coisas de fazer a foto e depois não acontecer nada, e você paga o book, que antigamente foto era algo muito difícil. Hoje em dia todo mundo tira com o celular, mas era algo muito difícil. Então, essa parte artística ficou meio engavetada, vamos dizer assim. Mas o direito sempre foi uma escolha, porque eu sempre tive desde muito cedo um senso de justiça muito aguçado. E sempre me interessou muito ouvir, conhecer as pessoas, observar a forma como a vida se apresentava e as pessoas em situação de rua, a casa onde a gente morava. O fato da minha mãe ter que me abandonar para ir trabalhar e cuidar de outras crianças, eu ficava sozinha, porque sempre fomos nós duas, então ela não tinha escolha. Para mim era algo que não me soava justo. Assistir na televisão coisas que eu não poderia ter, não me soava justo viver, assim, num contexto de escassez, de muitas coisas que eu desejava, né? Mas eu sempre tive tudo em casa, que o que é mais importante é minha mãe, foram as mulheres da minha vida, então não era necessariamente sobre questões materiais, né? Eu não digo, as pessoas como se fossem dizer, vim de uma família humilde, eu sou pobre, isso nunca foi uma realidade na minha vida, eu nunca tive grana, é a única coisa que eu nunca tive, que estamos trabalhando para ter agora, mas o resto nunca me faltou. Mas vem desse lugar, esse senso de justiça, assim, essa forma muito inquieta de observar a vida e de não me conformar com as coisas que se apresentavam. E aí, por que o direito especificamente? E não sei, ativismo ou alguma outra coisa mais... O ativismo chegou na minha vida de uma maneira dita, posta, pensada, elaborada depois da graduação. Mas a minha vida toda foi um grande ativismo, né? Eu queria ser juíza. Eu lembro que teve um episódio na sala com 12, 13 anos, a professora passou perguntando pra todo mundo qual era a carreira que a gente queria seguir, e chegou em mim e eu disse que queria ser juíza e todo mundo riu, um riso coletivo, né? Esse riso me incomodou durante muito tempo, e hoje eu sei muito bem de onde vem esse riso, porque do lugar de onde eu vim, para as crianças, adolescentes como nós, era realmente algo inimaginável, impossível. Até final do ensino no fundamental, eu não sabia como acessar a universidade. No ensino médio, começaram aí algumas universidades privadas na escola, né, a divulgar. A escola fazia visitas ou as universidades? Eles iam até lá. E aí também eu lembro de um comercial que eu vi na televisão, era uma universidade privada, eu não vou lembrar o nome, mas passava lá a lista com os preços, assim. Sabe como se fossem os créditos de um filme? Eu falava, medicina, R$400. E eu lembro que o direito era 350. E o salário mínimo, eu não lembro quanto que era naquela época, mas era muito próximo disso, era mais ou era menos, e eu sei que o resumo é que a gente definitivamente não tinha aquele dinheiro. Eu fiquei muito preocupada, falei, mãe, e agora? E ela disse, não, quando chegar lá nessa época você vai dar um jeito.
E aí, no segundo ano do ensino médio, o professor, que era nosso professor de história e era professor num cursinho pré-vestibular, que era um projeto social, que chama CAP Jovem, contou desse cursinho pré-vestibular que preparava alunos de escola pública para ingressarem na universidade. Nesse período a gente foi para a USP pela primeira vez, lá em São Paulo, na cidade universitária. Falei, nossa, quero estudar aqui. E aí, no segundo ano do ensino médio, eu fiz um cursinho que era sábado, então todo sábado eu fazia esse cursinho. Não foi suficiente ainda para passar na universidade na primeira vez. Aí quando acabou a escola, fiquei fazendo esse cursinho durante um ano. Saía de 4h30 da manhã lá de Itapevi, chegava para estar lá 7. Aí o cursinho acabava às 5 da tarde, eu ficava lá no chão da veterinária estudando, ou na biblioteca da geologia. Saía de lá 10h30, chegava em Itapevi até 00:30 para pegar o último ônibus, e assim durante um ano. E aí consegui entrar na PUC São Paulo no ano seguinte. Mas aí então já desde 12 anos que você já dizia, eu quero ser juiz, eu quero fazer direito, é isso que eu quero, né? É. E você é advogada criminalista, né? Uma das minhas especializações é em direito criminal, mas eu também tenho uma especialização em direito da cidade, porque é algo que eu estudei no meu mestrado, então eu analisei os Jardins, que é uma região de alta renda em São Paulo, e Heliópolis, que é a nossa maior favela, especialmente duas ruas. Então, a Oscar Freire, que é uma rua conhecida pelo comércio, o mercado de luxo, e a Almirante Delamare, que durante muitos anos foi reconhecida como a rua mais violenta do Brasil. E como é que o direito entra na questão do direito à cidade? O direito à cidade é você pensar o lugar do comum. E aí, na minha pesquisa especificamente, eu olho uma perspectiva de raça, mas também sobre desigualdade, e o direito, desde o direito urbanístico, ou seja, a composição da Câmara Municipal, entender as violações de direitos que acontecem quando a gente está em um território ou outro, a questão da segurança pública, então eu também olhei os dados de violência, e também pensar as violências de uma outra forma, né, de uma forma mais subjetiva sobre, por exemplo, uma das pessoas que eu entrevistei dizer que ela morava lá no Oscar Freire e ela era uma mulher negra e noiva de um homem branco. E aí, quando ela não entrava no prédio em que ela morava sozinha, ela era sempre recebida, dependendo do porteiro, convidada a entrar pela entrada de serviço. Então, essas sutilezas da violência, não tão do sutis, racismo, né? Não tão sutis assim, porque né? dependendo de com quem você fala, se não está exposto na carne, na pele, se uma pessoa não está sangrando, parece que não aprendeu, que não tem nenhum problema. Mas aí, pra mim, talvez essas são as coisas mais difíceis de superar, que talvez a gente não supere e que a gente carrega consigo durante a vida inteira. No caso como esse, por exemplo, não tem nada que o direito possa fazer, né? É um dos artigos previstos da lei de racismo, impedir de alguém de entrar em algum lugar por conta da raça. Então, exatamente se enquadra. Mas depende do olhar, né, do delegado, da investigação, das testemunhas, de quem é essa vítima. Eu acredito na justiça do Brasil, mas a gente tem um grande trabalho a ser feito. Desde a forma como é feita a investigação, né? A gente tem poucas pessoas para fazer isso, o investimento mesmo que se faz nessa área, a qualificação das pessoas que estão olhando para isso. Ai, mas falou, não deixou você entrar. Às vezes é isso que você vai ouvir assim, na delegacia, dependendo de onde vai. Então, é importante das delegacias especializadas que têm crescido no país, mas nos impõe, né, enfim, que a pessoa às vezes não tem uma delegacia naquela cidade, ou que tem que ir para outra, às vezes não tem um posto de saúde, situações como essas vão ficando para depois. Ou o fato de uma mulher negra receber menos anestesia por ser negra, ser considerada essa guerreira, essa mulher forte que suporta a dor. Então são muitas essas dimensões da violência, até a expectativa de vida, né? Então 35 anos que separam as pessoas que moram num território e outro. São muitos os desdobramentos quando a gente vai pensar sobre o que é o direito nessa cidade. O direito como essa ciência que pode ser uma ciência punitiva, pode ser uma ciência que promove a humanidade, a diversidade, que promove a vida, mas também pode ser esse lugar de abandono legitimado. Você ficou conhecida, eu acho, quando você fez uma live com a Anitta, com a Silvia Souza, durante a pandemia, né? Isso. E deu, sei lá, 2 milhões e tantos de views, assim, imediatamente, né? Isso mudou a maneira como você via o direito, como você via o teu papel e o da Silvia também, de tentar comunicar, porque, assim, para quem não é da área, o direito é uma coisa muito hermética, né? Inclusive na linguagem, né? A gente não entende as coisas que vocês falam, a gente tenta, a gente faz esforço, mas a gente não consegue entender. Sim, para mim foi um exercício. E foi um marco, posso dizer, na minha atuação, de entender a importância da comunicação e de buscar decodificar e traduzir esse direito, que é feito exatamente para que as pessoas não entendam de uma maneira propositada. Então, foi para mim um exercício de fazer uma live com uma pessoa do universo pop,
pensar como é que a gente vai levar um tema que muitas vezes é visto como denso, porque se a gente está buscando construir o direito numa perspectiva emancipatória, isso parte do entendimento e do básico em que todas as pessoas deveriam ter acesso, né? A gente defende que o direito deveria ser ensinado na escola, mas para isso a gente precisa atentar para essa linguagem. Então, para mim foi assim, disruptivo, foi um susto. Para mim, o que foi um susto? O convite, o número de views ou o quê? O convite a gente buscou porque a gente estava querendo levar essa conversa para além da nossa bolha e a gente ficou muito feliz que ela tenha aceitado fazer essa conversa, né? Esse canal, esse veículo de comunicação. Mas o susto para mim foi porque eu tinha 900 pessoas, eu nunca tinha feito uma live. E aí terminei naquele dia, acho que foram 7.000 pessoas e depois chegaram mais 3.000 pessoas. E as pessoas muito interessadas e muito surpresas com o que a gente estava falando, que para mim era óbvio. Para mim foi uma virada de chave, assim, da forma como eu exerço a minha profissão e a forma como eu levo, inclusive, a minha vida, porque a comunicação é hoje um lugar que me interessa muito. E quanta coisa foi transformada, porque muitas pessoas que não faziam ideia de que eu existia, de que eu já estava fazendo aquele trabalho naquela época, pelo menos há 5 anos, tomaram contato com isso, buscaram apoiar, buscaram aprender, buscaram, enfim, se movimentar, e a gente se movimentou também para outros lugares. Eu movimentei para outros lugares que foram fundamentais para eu estar aqui, por exemplo, conversando com você hoje. Porque a gente ainda tem uma escassez de exemplos visíveis de possibilidades para pessoas negras. E é uma questão para além de representação, de representatividade, é uma questão realmente existencial. Porque é muito difícil você sonhar com o que você não vê. Vocês não falam só de direito nessa live, vocês explicam o que é racismo estrutural e uma série de outras coisas. Para falar sobre raça no Brasil, a gente não pode deixar de olhar para a nossa história, né? Não é uma coisa que surgiu agora. Então, como a gente tem uma história muito bem contada, e que muitas pessoas acreditaram sobre a democracia racial, a gente precisa desmistificar e dizer, a gente talvez tenha essa outra perspectiva que precisa ser apresentada, entendendo que, de novo, o direito também não é algo dado, né? É uma construção. Quem é o legislativo, quem é o executivo, quem é o judiciário, como são feitas as leis, como acontece a política. Para aí a gente chegar numa lei, que é o texto, mas para que isso aconteça e para que ele seja efetivamente observado, executado, depende também de tantos outros fatores. Então, foi um pouco sobre isso que a gente quis contar, e acho que a gente conseguiu. Mas então, a partir daí, você passou a ver que era possível comunicar questões de direito discriminatório e de racismo estrutural para um público maior. Sim, eu diria que era possível, era necessário comunicar sobre essas questões se eu queria que efetivamente o direito saísse da bolha. Foi para isso que a gente começou a fazer essa conversa. E não só sobre direito discriminatório, mas sobre a vida, porque meu corpo é um corpo político. E aí, quando eu apareço lá conversando com a Anitta, quando apareço lá em tantos outros lugares, eu consigo construir direta e indiretamente perspectiva e repertório para tantas outras de mim, que não tiveram as mesmas possibilidades e oportunidades. Eu sempre tive muito essa noção de que não queria estar sozinha nos lugares. Ter a possibilidade de me tornar, de uma certa forma, esse referencial para algumas pessoas. E não foi nenhuma busca consciente, mas, de novo, a gente sabe de onde a gente vem. Então, isso também traz um senso de responsabilidade muito grande quando a gente fala, quando a gente se apresenta, quando a gente se coloca, porque a gente é um corpo individual, mas também a gente é um corpo coletivo. A minha postura, a minha voz e a forma como eu ando, caminho, construo as coisas, podem abrir portas para pessoas, mas também podem fechar para as outras, porque afinal, olha aí, demos oportunidade para a Juliana e aí o que ela está fazendo? Então não vamos dar mais, vamos descontinuar essa ação porque é assim que eles são. Bom, aí você também tem uma rede social bastante ativa, né? E você canta, né? Você canta? Canto. Você canta, né? Eu já vi você cantando. Você canta bem. Obrigada. Isso era uma outra coisa que você queria fazer desde criança? Queria, desde criança. Você queria ser juiz e cantora? Juiz e cantora. E hoje eu quero ser advogada e cantora. Eu retomei esse sonho. De certa forma, especialmente no ano passado, porque eu fiquei muito doente. E aí foi um momento que eu parei para pensar sobre o tempo. Que a gente vai deixando para depois, a gente vai dizendo sim para tudo, a gente vai se colocando nas coisas mesmo quando a gente não pode para ajudar e sempre, muitas vezes, pensando no outro, que é uma necessidade concreta, objetiva, às vezes vital. Mas teve momentos que eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia comer sozinha. Teve um momento que eu fiquei usando cadeira de rodas. O que você... Desculpa perguntar, eu tive uma virose cruzada. Eu achei que eu estava com uma doença autoimune, porque eu tinha muitas dores nas articulações. Eu tive febre durante um mês, eu tive urticária, eu tive dores, assim, absurdas, inchaço, enfim. Foi se agravando, assim. Eu fui em pelo menos uns 6 hospitais e ninguém conseguia dizer o que eu tinha.
Eu falei, gente, será que eu vou morrer? E aí eu falei, eu não acho que eu não tenho tempo pra tudo. A minha família não está preparada para eu não estar aqui, porque de mim dependem outras 10 mulheres, mais jovens e mais velhas que eu, que tenho a alegria e a honra de poder cuidar de quem sempre cuidou de mim. E aí o Instituto depende de mim, muito de mim hoje, e eu preciso pensar em bem viver, né? Não só sobre sobreviver. Durante muito tempo é isso, e a gente não consegue falar sobre o futuro, sobre o sonho, porque a gente está pensando como é que vai comer amanhã, o que vai comer amanhã se a gente não vai ser despejada, o que meus filhos vão comer, como é que eu vou dar conta do problema do parente, do vizinho, do primo, porque é esse lugar que é realmente essa comunidade, as pessoas se ajudam, as pessoas se apoiam, porque elas se reconhecem nas dores umas das outras. Mas, de novo, falando, então, nesse momento difícil, complexo que eu tive, que eu nunca tive nenhum problema de saúde. Não, você tem uma cara saudabilíssima, você é jovem. É né? a maquiagem, a luz do Rio de Janeiro. A luz do Rio de Janeiro ajuda. E aí, a saúde também passou a ser uma prioridade, comer no horário, tomar mais água, fazer mais exercício físico, né? Enfim, e também gerir melhor meu tempo e minhas escolhas. Dizer não de vez em quando, Exato. Né? Só uma coisa difícil de aprender, né? Nossa. A gente volta daqui a pouquinho. Nessa segunda parte da conversa com a Juliana, a gente fala sobre um assunto que já foi tema aqui no Fio da Meada, na conversa que eu tive há algumas semanas com o sociólogo Evandro Cruz Silva, o abolicionismo penal. Eu queria saber a opinião da Juliana sobre isso, sobre a importância da justiça com relação a crimes de racismo e violência contra a mulher, e, por fim, a gente conversou também sobre a necessidade de enegrecer o judiciário e sobre como fazer isso. A ideia de abolicionismo penal te atrai, de alguma maneira? Ou de direito penal mínimo, ou alguma coisa assim? Em algumas perspectivas, eu já fui mais romântica, quando eu queria ser defensora pública. Você queria ser defensora pública? Eu queria muita coisa que eu quero. Mas eu vou fazer de outras formas. Os sonhos só vão se modificando. Hoje me interessa construir coisas que têm uma atuação mais sistêmica. Porque é fundamental a gente modificar a vida daquela família, daquela pessoa, que a gente consegue corrigir uma injustiça. Eu sei o valor que tem a vida daquela pessoa. Que me deixava angustiada que tinha outras 50 que a gente não tinha braço para atender. Então, como é que a gente consegue construir isso? Mecanismos, decisões, atuações, projetos, parcerias, alianças, coalizões, coisas que sejam sistêmicas e que abranjam um número maior de pessoas, que a gente consiga garantir efetivamente, né, a manutenção e a perpetuação, enfim, a transformação de um cenário de uma forma mais perene. Mais que ser defensora pública, mas na verdade eu já esqueci sua pergunta, porque eu fui dando tanta voz. Eu já acho que a gente tá falando sobre o abolicionismo penal, Então. enfim, o direito penal. E aí você falou que você já foi mais romântica, então isso, eu entendi isso como você achar que abolicionismo penal é uma ideia mais romântica. Eu acho que para alguns casos a gente sabe que o sistema penal é também um mecanismo de segregação e um mecanismo racista, né? Então, a prisão no Brasil majoritariamente comporta crimes patrimoniais e crimes de drogas, e em que boa parte das pessoas que são encarceradas são pessoas negras e pessoas pobres, e que muitas vezes são encarceradas por serem pobres e negras, não necessariamente por terem cometido algum crime. Aí está essa injustiça que a gente precisa corrigir. Então, a gente está falando de mais de 70% da população carcerária. Mas o racismo, por exemplo, o estupro, a violência contra a mulher, são coisas para mim que merecem uma severidade, que precisam ser olhadas de uma outra maneira, porque tem marcas indeléveis na vida das pessoas e das comunidades. Porque quando eu cometo um ato racista, né, óbvio, pela própria natureza do crime, mas essencialmente eu reitero para essa pessoa e para essa comunidade um lugar histórico de inexistência, de desumanidade, de ausência. E isso é muito problemático, porque a gente está falando, especialmente no Brasil, de mais de 56% da nossa população. Para esses crimes, eu não concordo que tenha que haver ali um direito penal mínimo, porque são crimes muito violentos, são bárbaros, e que precisam ser tratados com essa seriedade, com esse rigor. A lei precisa, em alguns lugares, ter esse papel. Mas lá atrás, quando mais nova, especialmente pensando sobre a perspectiva dos crimes patrimoniais, da própria lei de drogas e como ela se aplica, no fim das contas, né? Quem é o usuário, quem é o traficante.
Para esses casos, eu ainda tenho uma visão mais progressista, vamos colocar assim. Mas para outras coisas, não. De violência sexual, eu acho que tem... Isso pra mim faz todo sentido. Depende, né? Assim, no direito da primeira aula, o professor falava, qual é a principal resposta do advogado? Depende. Não é sim nem não, depende do contexto. Vamos entender um pouco mais. E no fim das contas, é literalmente isso. Depende da situação, do caso, dos fatos, das provas. Que o direito penal, o abolicionismo, teorias muito bonitas, mas que não se aplicam ainda hoje na nossa realidade brasileira e que a gente precisa buscar, né? Obviamente, o sistema de justiça criminal, o cárcere como um todo, né? Não deveria ser um lugar de violação de direitos. Ao mesmo tempo, existem vítimas que precisam, né, de respostas. E para além das vítimas, a sociedade como um todo. Então, a gente precisa começar a equalizar isso de uma maneira mais efetiva. A gente fez um episódio conversando com o sociólogo Evandro Cruz Silva sobre abolicionismo penal, e uma coisa que ele falou do crime de racismo no Brasil, ele chamou de um crime manco. E ele falou que é um tipo penal vazio. Ele falou, para você conseguir condenar alguém por racismo no Brasil, você vai ter que penar muito. Ele falou, é muito, muito raro, é muito, muito difícil disso acontecer. Bom, e também ele é abolicionista, né? Então tem essa perspectiva também, né? E isso é verdade, então, né? É de fato Depende do caso, do processo, mas é uma questão muitas vezes de sorte. E aí a gente está falando de segurança jurídica, a gente está falando de acesso à justiça, que deveria, né, ser algo com o qual todas as pessoas deveriam poder contar quando procuram o sistema de justiça brasileiro. Então, a gente tem dado avanços importantes com medidas afirmativas para que a gente tenha mais pessoas negras julgando. Afinal de contas, esse magistrado não é uma pessoa extraterrestre, ele surge da sociedade, do contexto social em que ele é forjado. Da mesma forma, quando a gente precisa discutir direito antidiscriminatório na graduação, na pós-graduação, entendendo que não é um recorte, não é identitarismo, mas enfim, no fim das contas, um dos fundamentos da violência no Brasil e das relações no Brasil, porque então, a gente precisa olhar para isso de uma maneira muito concreta e observar quais são esses vieses raciais que estão presentes quando a gente analisa ou não um caso, uma decisão, ainda que não seja diretamente um caso de racismo, mas que pode certamente permear aí outras dimensões que precisam ser observadas. A gente precisa lançar a luz ou enegrecer ou escurecer, como a gente queira pensar, na construção dessa justiça que internacionalmente a gente tem uma Constituição super festejada, que obviamente é um texto muito aprimorado, mas essa Constituição ainda não conseguiu alcançar todas as pessoas da mesma maneira. Vamos falar do Instituto, então, que você mencionou o Instituto. Diz o nome do Instituto e o que vocês fazem lá, que eu vi que parte do trabalho do Instituto tem a ver com direitos também, com educação, informação sobre os direitos das pessoas e como acessar a justiça, né? Então, Exato. Explica o que é o Instituto. O Instituto, gente, é o Instituto Desvelando Oriz. Desvelar é apresentar, instigar, e oriz é uma palavra africana da língua iorubá e significa cabeça. Então a gente está falando de um processo de tomada de consciência, é isso que significa, sintetiza aí o nome do Instituto, e consciência sobre si, sobre os seus direitos, sobre o seu entorno, sobre as possibilidades, sobre as perspectivas, e nós fazemos lá muitas coisas. A gente lá tem uma biblioteca, que eu sempre digo que é o coração do Instituto, porque quando criança, o único livro que eu tinha era um dicionário. As pessoas dizem que eu tenho um vocabulário um pouco difícil, talvez seja por conta desse período da vida. Dicionário? Adorava ler. Adorava ler dicionários. Até hoje eu gosto. Tem um curso de alemão, temos alguns programas... Curso de alemão? Por que alemão? Por quê? Eu sempre quis fazer... Por causa do direito, para as pessoas poderem... Também tem muitas advogada adora alemão. Eu não sou muito afeta, mas eu sei que tem uma galera que gosta. No meu caso, eu sempre quis fazer inglês, né? Era um sonho desde a infância, mas era sempre muito caro. Então, a gente falava que tinha curso de língua, eu ia lá pra ver se, quem sabe, tem inglês também. Então, eu fiz espanhol durante 5 anos, quando tava no ensino fundamental, esperando que abrisse o inglês. Aí, era o centro de línguas lá no centro de Itapevi. Não abriu na minha época. Hoje eu sei que tem inglês, alemão, chinês, várias línguas, italiano, francês. Aí, depois fui fazer uns cursos de francês na USP, que tinha aqueles cursos rápidos. E o inglês ainda não chegou ainda aquela oportunidade, já teve o alemão. E aí eu não consegui, porque era exatamente na época do cursinho, da continuidade com as duas coisas ao mesmo tempo, mas a professora continuou em contato comigo. Quando ela soube do Instituto, porque ela me acompanhava lá pelas redes sociais, se colocou à disposição para fazer esse trabalho de uma maneira voluntária. Então a gente já tem desde o início do ano, desde fevereiro, o curso de alemão às sextas-feiras lá no Instituto. É para criança ou para adulto? Para adulto, né, para jovens, enfim, tem pessoas lá de várias idades, é uma turma pequena. Mas que tá indo muito bem. Acho que elas, até o fim do ano, já vão estar falando algumas coisas aí. Uau! A gente tem um armário solidário,
que é um closet, que as pessoas doam roupas, e aí a gente empresta para as pessoas que estão na rede do Instituto, elas alugam pelo site, que a gente tem parceria com uma marca. Por que esse closet? Porque eu tinha uma camisetinha social que me acompanhou das entrevistas, desde quando eu era menor aprendiz, quando eu me formei eletricista de manutenção, até os primeiros estágios. Volta. Quando você se formou? Em eletricista de manutenção. Você se formou com quantos anos? 16, é a minha primeira profissão, eletricista de manutenção, do Senai. E aí eu ia sempre nas entrevistas, né? Porque depois a gente colocava o uniforme, era... As entrevistas de emprego? Aí chique mais formal. Então eu tinha essa camisetinha que minha mãe me deu, tinha um babadinho, eu tenho ela até hoje. E aí nos estágios, no primeiros dias você conseguia usar essa camisetinha, mas depois, todo dia trabalhando, né? Tinha um dress code, né? Uma fantasia jurídica que você tem que apresentar desde o estágio até... Continua, né? Essa obrigatoriedade para você performar as coisas todas que as pessoas acham que vão ver nesses atributos, nesse imaginário. E aí a gente tem, então, esse armário solidário para que as pessoas possam ir às entrevistas, para ir às ocasiões sociais da vida, porque tem roupa, desde roupa social até outras coisas. Então fica lá no Instituto também. Além disso, né, eu tenho os programas e os projetos. Nesse ano a gente vai ampliar o trabalho que a gente já vem fazendo na parte de pesquisa, então a gente tem 2 pesquisas importantes para entregar nesse ano, uma sobre memória, pensando um pouco sobre memória e reparação, né? Estamos indo agora para o 5º Fórum Permanente de Afrodescendentes, que acontece em Nova York no ano que vem, para a gente pensar a declaração, revisitar a declaração de Durban. E aí a gente tem falado muito pouco sobre memória no Brasil, e algo que a gente quer muito discutir a partir de uma perspectiva racializada, proposta, protagonizada por pessoas negras, mas também com outras pessoas que têm repertório que possam contribuir. Então, né, uma equipe do Instituto. E aí são pesquisadores. São pesquisadores, historiadores, né, e também a parte sobre racismo ambiental, fazendo uma análise de caso lá para Heliópolis, né. Então, por exemplo, lá é uma comunidade que tem, os dados são divergentes, mas tem dados que dizem que tem 60 mil pessoas, outros dizem que tem 200 mil pessoas. Nossa, que diferença! E com um ecoponto. Só tem 2, 3 ecopontos. O que é um ecoponto? Porque as ruas lá são irregulares, íngremes. Então, em alguns lugares a coleta de lixo não consegue chegar, o caminhão não consegue passar, o carro não consegue passar. Então, as pessoas têm esses espaços nas cercanias ali da comunidade para descartar o lixo, seja móveis, seja o lixo do dia a dia. E é um espaço, né, muito pequeno para a quantidade de pessoas. Então, tem vários pontos de descarte irregular. A gente vai pensar um pouco sobre o lixo, sobre essas mudanças climáticas, os alagamentos, enfim, todas essas questões que acometem, né, de uma maneira muito diferenciada, vamos colocar assim, essa comunidade e tantas outras, que são as vítimas preferenciais. Aí quando a gente olha para esses desastres e esses extremos climáticos que têm se apresentado. Então, pensar um pouco sobre clima, então essa parte de pesquisa é um trabalho que a gente faz. Esse ano a gente fez uma pesquisa muito importante sobre o mercado de luxo e a indústria da moda e as pessoas negras nesse mercado. A gente ouviu mais de 50 estilistas. Que interessante. A gente deve publicar esse ano em parceria com uma revista. Temos os programas com jovens nas escolas, que é o Janela para o Mundo. E Janela para o Mundo porque eu sempre morei nos fundos. E a educação, para mim, é essa janela que traz essas oportunidades e acho que é o lugar base se a gente quer realmente mudar o Brasil. Janela para o Mundo, a gente aborda 3 pilares. Então, a gente aborda educação, direitos e acesso à justiça. A gente aborda a comunicação não violenta e a cultura de paz, que é uma das especialidades do Jalisson, e o letramento racial. Porque se eu soubesse mais cedo que eu era possível, minha trajetória de vida teria sido muito diferente. E aí a gente tem que olhar para esses jovens que estão na escola pública, que é um lugar onde majoritariamente a gente faz esses encontros. E aí são encontros ou com os alunos, a comunidade como um todo, ou com o Grêmio, ou com os professores. Né? Então a direção nos dá ali o direcional pensando qual é o melhor formato para aquela realidade. Qual é o problema maior que eles estão enfrentando. E tem, né, o programa de formação e de fortalecimento de lideranças, que é o ORIS, voltado especialmente para mulheres, especialmente mulheres negras em situação de vulnerabilidade socioeconômica, que é a partir daí que surge o Desvelando ORIS, né, o projeto embrionário que dá origem ao Desvelando ORIS. Uma das coisas que eu mais me orgulho que a gente fez foi o nosso relatório final, a CPI do Senado Federal, falando sobre os impactos da Covid para a população negra. Eu estive lá no Senado levando meu livro, eu tive a oportunidade de conversar com o relator da CPI à época e perguntar a ele qual era ali a perspectiva que se tinha sobre as questões raciais. Aí eu apresentei ele a proposta de, não, então a gente faz. Faltava um pouco disso para a apresentação do relatório final, e aí nosso documento que chama Humanidades Negociáveis foi integrado ao relatório final da CPI da Covid-19. Então do Senado Federal foi muito importante. Eu vi você falando, você falou isso aqui também, mas eu vi você falando em outras entrevistas que é muito importante a gente enegrecer o judiciário brasileiro, né? Como que faz isso?
Aí eu tenho alguns pitacos e tenho tentado implementar. Então, o enegrecer não é só com a nossa presença, porque não basta a gente ter pessoas negras que não tenham consciência racial e consciência do seu papel, né, histórico consigo, com a sua comunidade. Então, a gente precisa ampliar as nossas políticas afirmativas de inserção das pessoas negras, né, nas carreiras todas. Para que isso aconteça, a gente precisa financiar essas pessoas para que elas consigam estudar desde o curso, mas não é só pagar uma bolsa de estudos, ela deixa de trabalhar. Então, ela precisa ter pelo menos uma bolsa ali básica, como a gente tem, por exemplo, para fazer um mestrado, um doutorado, que eu consiga financiar a minha família enquanto eu estou me preparando para uma carreira dessas que, em via de regra, 2, 3 anos você vai precisar ficar estudando para você entrar. Então, tem esse apoio, esse fomento, essa iniciativa afirmativa de financiamento dessas pessoas. A outra parte é esse diálogo constante com o nosso sistema de justiça, desde a cúpula até os servidores, né, todas as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Então, eu acho que são essas duas coisas ali, diretamente no sistema de justiça. Aí a gente precisa reformar a nossa política, a nossa representação no legislativo, no executivo, para que a gente tenha legislações que reflitam cada vez mais, né, essas preocupações, essas questões que são fundamentais na sociedade. A gente precisa ampliar a participação social, pressionar, questionar, informar, fomentar a forma como a legislação é construída, e não só a legislação, mas as portarias, enfim, tudo que diz respeito à nossa existência. A gente precisa estar presente, a gente precisa ampliar esses processos de participação, mas, de novo, demanda recursos. Então, por exemplo, tem uma pessoa que foi comigo para Genebra agora no quarto. Você foi para alguma coisa da ONU em Genebra, Isso, né? eu fui para o 4º Fórum Permanente de Pessoas Afrodescendentes, que aconteceu lá em Genebra, numa das sedes da ONU. E uma dessas pessoas, que era uma liderança histórica, não tinha recursos financeiros para ir. E aí me mobilizei, né? O Instituto não conseguia arcar naquele momento com um orçamento, que era franco-suíço, né? E aí já estava indo eu, e aí me mobilizei com a rede de pessoas que a gente tem no entorno, e essa pessoa pôde ir, teve uma discussão, uma contribuição incrível, e que fiquei meio brava, não pode falar a palavra aqui, eu fiquei meio brava. Aqui? Pode? Nossa. Fiquei puta. À vontade. Aqui, à vontade. Fiquei puta lá. Eu falo muito palavrão, e aqui não é rádio, não tem problema. E aí, fiquei puta, porque lá na fila, ai, fulana, que bom que você veio, que ótimo que você tá aqui, mas você sabia que ela estava inscrita, que ela só não tinha dinheiro, né? Então, aí, de novo, a gente fala muito sobre legado, ancestralidade, mas o que a gente tem feito com as nossas lideranças? De novo, essa memória que a gente gosta de escrever o livrinho, que a gente gosta de apresentar na academia para onde dizer, ai, tá maravilhoso. Mas como é que essas coisas se conectam concretamente com a vida das pessoas, né? Tem várias lideranças dos movimentos negros, que temos vários, e as pessoas estão abandonadas, fazendo vaquinha para sobreviver, para trocar uma prótese, sabe? E as pessoas que fundaram, por exemplo, o Movimento Negro Unificado. Então, de novo, a gente tá formando essas novas lideranças. Qual é o legado que a gente está deixando? E, para além disso, qual é a responsabilidade de pessoas não negras na reparação desse cenário? Se você não está convencido porque você acha que é uma questão de justiça, ou porque você não está querendo fazer caridade, você pensa no seu negócio. Porque a gente está falando da maior parte da população, pensa de como a gente construindo um país, um lugar menos desigual, isso gera oportunidade, né, de geração de renda, que vai fazer com que as pessoas talvez consumam mais do seu produto ou do seu negócio, enfim. Sei lá qual é a lógica que você queira adotar. Adaptar a linguagem ali ao e é verdade, né? É um argumento que é verdade. Gente. Ninguém está inventando nada. Não, seria realmente o Brasil seria um país melhor para todo mundo, né? Exatamente. É uma questão de riqueza da nação. Da nação. Você gosta da nação? Então vamos pensar nessa nação brasileira. Pra frente, Brasil, para o Brasil deixar de ser o país do futuro. Obrigada. Obrigada a vocês. Acho que é isso, né? Acho que é isso. Obrigada por ouvir o Fio da Meada. No site da Rádio Novelo você pode encontrar a transcrição do episódio. E se você quiser saber mais sobre o podcast, a gente está no Instagram, no @Rádio Novelo. Você pode seguir a gente por lá e também na plataforma onde você está ouvindo esse episódio. Você pode deixar um comentário sobre essa conversa tanto nas nossas redes quanto na Apple e no Spotify. O Fio da Meada é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda segunda-feira. A coordenação e produção são da Evelyn Argenta. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A direção executiva é da Marcela Casaca. A edição executiva é da Natália Silva. A gerência de produto é da Juliana Jäger. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Júlia Matos. A música original é da Luna França.
O apoio de produção é do Vitor Hugo Brandalize, da Bia Guimarães, da Sara Zoubel, da Carol Pires, da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes, da Ashley Calvo e da Isabel de Santana. O desenvolvimento de produto e audiência é da Bia Ribeiro. A identidade visual é da Natasha Gompers. A coordenação de ilustração e design é do Gustavo Nascimento. A coordenação executiva é da Lara Martins. A análise administrativa e financeira é da Tainá Nogueira. Obrigada e até a semana que vem.